Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 17 de maio de 2024, nós falaremos sobre resultados Stone e o Take Rate. Também vamos falar sobre os resultados da Enjoei e sua busca pelo lucro. Em varejo, a gente vai comentar sobre o aporte de capital na Marisa, a continuidade da novela Marisa, e também a gente vai comentar sobre estratégia e resultados da Centauro, mais especificamente Grupo SBF. Por fim, na discussão do Journal dessa semana, a gente vai falar sobre a ketamina ou cetamina e congelamento de óvulos como benefícios das empresas. Para me acompanhar nessas discussões todas do episódio de hoje, eu estou aqui com o nosso instrutor de finanças e business modeling, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao podcast do BTC. E bora lá, hoje estamos só nós dois. Vamos aproveitar esse friozinho aqui. Vocês vão me ver de manga comprida, colete, né? O frio chegou aqui no sul. Vamos comentar as notícias aí. Aqui em São Paulo também chegou, viu, Gui? Só não chegou dentro do meu apartamento, por incrível que pareça. Mas está abrindo um solzinho gostoso aqui do lado, apesar de que eu gosto muito do frio, viu? E para você que nos acompanha aqui, está começando a sentir essa friaca chegando, né? O que você acha de conhecer um pouquinho mais sobre os cursos da BTC para se desenvolver no segundo semestre, começando com frio e terminando com calor, hein, pessoal? Mas terminando com muito conhecimento em business, estratégia, finanças, marketing, negociação, resolução de problemas, dentre outros temas, no General Business Program. Se você tem hoje interesse em desenvolver, está no início da carreira, está começando a buscar seu estágio, trainee, né, buscando carreira em consultorias, mercados financeiros e indústrias, startups, o GBP ele foi desenhado para você. É um curso de um semestre de duração, onde a gente trabalha diversos temas com muita análise de caso, muita simulação, muita mão na massa, para você poder aplicar tudo aquilo que foi passado dentro da sala de aula. O curso ele tem várias opções para você poder participar, seja presencial, seja virtual, às segundas e quartas ou terças e quintas no período da noite e aos sábados em período integral, beleza? Então, se você tem interesse, aproveita que a gente está com um desconto para inscrições antecipadas e o link está na descrição aqui do episódio, aonde quer que você esteja acompanhando. E para você que tem interesse em se desenvolver para tomadas de decisão mais robustas dentro da sua área, da sua empresa, o Strategy and Finance também foi criado para você poder trazer essa aplicabilidade. É um curso voltado para líderes, gestores, gerentes, diretores, presidentes de empresa ou empreendedores que querem trazer novas ferramentas para sua tomada de decisão. Diversos modelos que a gente trabalha, frameworks estratégicos para você poder trazer essas melhorias para o seu dia a dia. O curso ele começa no dia 1º de julho e as inscrições também estão abertas e o link está aqui também na descrição, ok? Bom, a gente tem vários temas aqui para trabalhar e eu queria começar, Gui, falando um pouquinho sobre resultados. Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal e o título é: Stone tem TRI em linha com o consenso. Novos produtos puxam o take rate. Pois é, Gui, queria que você comentasse um pouco sobre os resultados da Stone, empresa que teve a sua abertura de capital comentada aqui no BTC Journal há muito tempo atrás, teve resultados impressionantes por um bom tempo, depois passou por um período de vacas magras e agora, quem sabe, está retomando aí aquela trajetória. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre. Bora lá, Habib. Então, no primeiro TRI de 2024, a Stone reportou resultados financeiros alinhados com as expectativas do mercado, manteve a tendência de crescimento da rentabilidade e com expansão do volume processado. A receita líquida cresceu 14% quando comparada ao primeiro TRI de 2023 e alcançou 3,1 bilhões. Quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, o quarto TRI de 23, teve uma queda de 5%. Esse declínio ele é atribuído à sazonalidade, né, que acontece no final do ano, onde a gente tem um varejo bem aquecido com vendas de Natal e Black Friday. Um ponto notável foi o aumento do volume processado pelas pequenas e médias empresas, que cresceu 24% em relação ao ano anterior.
também apresentou uma pequena queda em relação ao TRI anterior, em 6,6. Esse crescimento no volume processado, ele é parte importante da estratégia de expansão da empresa. Além disso, a Stone viu um aumento significativo nos seus lucros. O Earnings Before Tax, o EBT, lucro antes de impostos, ele subiu 85% para 568 milhões de reais e o lucro líquido ajustado aumentou 90% para 450 milhões. O CFO da Stone, o Matheus Scherer, atribuiu esse aumento da rentabilidade a dois fatores principais: o crescimento do volume de transações e o aumento da monetização através da expansão do take rate, que é a taxa de comissão que eles cobram sobre as transações processadas. O take rate no segmento de PMS subiu de 2,39% no primeiro TRI de 23 para 2,54% agora no primeiro TRI de 24. O crescimento desse indicador foi impulsionado principalmente pela introdução de novos produtos e serviços, incluindo expansões significativas nas ofertas de banking e crédito da empresa, onde os depósitos cresceram 53% e a carteira de crédito aumentou 72%, tri contra tri. Segundo o CFO, a queda na geração de caixa, que foi de 499 milhões no ano anterior e 87 milhões nesse ano, foi influenciada por dois fatores não recorrentes. Foram eles a venda da participação no Inter, que trouxe uma entrada de 218 milhões no ano passado, e a expansão da carteira de crédito, que consumiu 193 milhões nesse TRI. Excluindo esses dois fatores, a geração de caixa seria bem parecida. A Stone também destacou a gestão controlada da inadimplência com o número de Non-Performing Loans, né, o NPL, o crédito que está dando problema, né, de 90 dias, aumentando de 0,3% para 1,4%, um nível ainda considerado gerenciável e dentro das expectativas. O CFO ainda mencionou que a vertical de banking deve trazer resultados mais significativos conforme ela for crescendo, né? Diz que ela ainda é muito pequena, dado o tamanho da Stone, para o resultado fazer diferença. Para o segundo trimestre, agora, desse ano, a empresa antecipa uma dinâmica de mercado semelhante, embora tenha a tragédia aí no Rio Grande do Sul. Eles entendem que isso pode impactar levemente os resultados, dado que o estado do Rio Grande do Sul representa cerca de 5% do volume de transações processadas pela empresa. Ponto que eu achei bem curioso, que me chamou a atenção aqui lendo a matéria, é que eles comentam que a Stone possui 6 bilhões de reais em depósitos que ela não remunera. Ou seja, a pessoa, a empresa tem um dinheiro na conta lá com a Stone e esse dinheiro está rendendo zero. No mês passado, a gente comentou aqui que o Mercado Pago passou a remunerar a sua conta em 105% do CDI, colocando eles como melhor opção de conta remunerada aqui no Brasil, né? Pelo menos ao meu conhecimento. Se você aí, ouvinte, conhecer outra, comente, me avise, né? Nos fale aqui de qual que é essa opção melhor que o Mercado Pago de conta remunerada com liquidez diária. Eu conheço o C6, PicPay, sei que eles pagam 102, 104 do CDI. E agora, zero de rentabilidade é ruim demais, né, pessoal? Esses correntistas andam meio desligados e deixando um bom dinheiro na mesa, hein? A gente reclama de poupança, poupança tá pagando mais que a Stone aqui, né? Mas tudo bem, a Stone agradece, viu? Ela tá fazendo bom uso do dinheiro, fiquem tranquilos. Pois é, né? Podia deixar esse negócio rendendo pelo menos um pouquinho, mais do que zero. Enfim, parabéns para a Stone que consegue capturar esse valor dos seus clientes, ok? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, aqui também do Brasil Journal, algumas reportagens muito boas aqui do portal dessa vez. Entre aspas, uma linha de cada vez. Fecha aspas. Enjoei ainda não dá lucro, mas EBITDA indica virada. Bom, há mais ou menos 3 meses, a gente comentou sobre o investimento que a Enjoei, que é a empresa de itens de segunda mão, realizou na Cresci e Perdi, que é uma franquia de economia circular voltada para produtos infantis. Vale retomar rapidamente, afinal a gente está acompanhando a continuidade dessa estratégia, dentre outras estratégias da Enjoei, em busca de se tornar uma empresa rentável. Não vamos detalhar aqui o modelo de negócio da Cresci Perdi e seus dados, afinal tá tudo lá no episódio, então se você perdeu, volta lá, volta lá. Eu achei uma ótima estratégia. Por quê? Porque complementa o portfólio da Enjoei
Isso eu estou falando da Cresci Perdi. Traz expertise em lojas físicas e também consegue trazer economia de escopo, a famosa sinergia, principalmente na parte logística e distribuição. A reportagem do Brasil Journal, ela mostra uma melhora nos resultados a partir do EBITDA ajustado. No resultado do trimestre, eles tiveram um EBITDA ajustado positivo em 2,6 milhões de reais, contra negativo 5,6 no primeiro TRI de 2023. Aqui eles excluem, né, o que é esse ajuste? Eles excluem as despesas de M&A, justamente aqui aquisições ou investimentos como da Cresci Perdi, e também remunerações baseadas em stock options. Tudo isso tem efeito caixa, apesar de ser não recorrente. Quer dizer, uma parte aqui tem efeito caixa. Isso mostra a falha daqueles que pensam que o EBITDA, ou EBITDA, pode ser considerado uma aproximação da geração de caixa. Afinal, muitas vezes, o EBITDA traz elementos que têm esse consumo de caixa, né, e acabam não sendo a melhor representação, e outros que não têm efeito caixa também, fazendo uma série de distorções aí no que seria a geração de caixa. O EBITDA, considerando os não recorrentes, segue negativo, mas com certa melhora. Foi de menos 13 para menos 5,5 milhões. Eles colocam como explicação para essa melhora o crescimento da plataforma da Enjoei e também o reposicionamento da Elo7, que é uma marca do grupo e agora está mais focada em festas e eventos. O Thier Lima, que é fundador e CEO, ele disse que essa é uma tendência que veio para ficar. Olha, eu ficaria bem surpreso se ele falasse alguma coisa diferente disso, então eu não vou levar essa crença em consideração. Pode ser que aconteça mesmo, mas não por causa do destino, e sim por causa de estratégia e gestão financeira. Uma coisa eu concordo bastante com o CEO: a operação física será fundamental para trazer a empresa para o lucro. Eles inauguraram a primeira loja agora em abril. Vai abrir mais 2 lojas ainda esse ano e depois vai franquear, utilizando a expertise da Cresci Perdi, que se desenvolveu e teve muito sucesso nessa estratégia. Na primeira semana de loja aberta, eles já venderam 3.200 peças. Aqui eu volto a frisar: é muito difícil uma empresa de varejo dar certo só no digital. São raríssimas exceções, como a Amazon, que confirmam essa regra. Então, acredito que tem chances, sim, né, de seguir esse caminho, como o presidente comentou. A gente está falando aqui de boas aquisições, diversificação de portfólio, isso pensando no público-alvo, né? Expansão física, boa presença de marca e custos sob controle. Tudo isso que a gente trabalha dentro do General Business Program, do Strategy and Finance, através de vários casos de sucesso e de insucesso, que é fundamental que você conheça e analise de forma mais robusta e mais estratégica, utilizando modelos, utilizando bons frameworks para poder implementar na sua área e na sua empresa. Tá? Então, isso tudo você aprende lá no GBP, no Strategy and Finance, que se você quiser conhecer mais, as inscrições estão aqui na descrição do episódio. Então, assim, desculpa o pessoal da cultura e do propósito, mas é isso que faz uma empresa crescer de verdade. Com boa estratégia, boa gestão financeira, a empresa cresce no office e no home office, com ou sem mesa de ping-pong, festa de aniversário, grito de guerra ou lavagem cerebral. Da próxima vez que você ouviu o Jorge Paulo Lemann falar de cultura, lembra que a Ambev adquiriu as melhores cervejarias disponíveis no mercado, leva 180 dias para pagar seus fornecedores, reduz custo todo dia, gere muito bem o portfólio de marcas, tem linha de financiamento barata, tem benefício fiscal, tem contrato de exclusividade com distribuidores e uma malha logística que faz a cerveja chegar até em aldeia indígena no meio da floresta amazônica. Então, aqui a gente está falando realmente de estratégias funcionais para a Enjoei, que a Enjoei eu acredito que está executando e aparentemente está executando de forma correta para poder chegar na lucratividade, na estabilidade do seu modelo de negócio e crescer de forma sustentável. A empresa, no primeiro TRI, ela teve um GMV, um valor total, né, de vendas, de 382 milhões de reais, um aumento de 58% em relação ao primeiro TRI de 23, um aumento considerável. Mas o aumento da receita foi ainda maior, foi de 71%, chegando a 61 milhões, o que mostra aqui que eles tiveram um aumento no take rate, na taxa que eles conseguem em relação às vendas. A margem bruta, ela subiu 9,8 pontos percentuais,
que é muita coisa, chegando aí a 54,3%. O EBITDA ajustado a gente já comentou, os 2,6 milhões positivos agora, e teve prejuízo líquido, ainda está com bottom line negativo em 9,8 milhões, teve um aumento aí no prejuízo líquido, isso provavelmente também devido aos itens não recorrentes. Ou seja, a empresa ainda está no prejuízo, mas está num caminho estratégico e financeiro, acredito eu, correto, para tomar o rumo da lucratividade. Vamos dar sequência, pessoal? A gente agora vai falar um pouquinho mais sobre varejo. A gente já estava falando sobre varejo aqui com Enjoei nos resultados, e agora a gente vai seguir na linha do varejo com valor econômico. Marisa fará aumento de capital privado em cerca de 550 milhões de reais, dizem fontes. Pois é, essas fontes aí que falaram ao valor, hein, Gui? Parece que estão indicando um novo episódio na novela Marisa, que a gente já começou a tratar aqui no BTC Journal. Então, vamos lá. Bora, Habib. Cara, eu tava pensando aqui como Marisa tinha aquele branding sonoro, né? O Marisa. Faz um tempão que você não ouve isso, né? Eles não andam investindo muito em propaganda. E tem um motivo, né? Tá faltando dinheiro. A Marisa, ela planeja realizar um aumento de capital privado no valor de aproximadamente 550 milhões, conforme indicado por fontes familiarizadas com o assunto. Essa decisão decorre da necessidade de recompor o balanço da empresa em um contexto de mercado desafiador para a oferta de ações. A Marisa inicialmente considerou uma oferta subsequente de ações, né, um follow-on, chegando a envolver bancos para estruturar a operação. No entanto, faltou combinar com os alemães, faltou interesse na emissão da Marisa, e o último relatório da auditoria Ernst Young apresentou dúvidas sobre a relação em relação à continuidade da empresa e discordou de alguns critérios de contabilização de passivos jurídicos, e isso claramente não ajudou. Em face desses desafios, a família Goldfarb, que é a controladora da Marisa, optou por ela mesma financiar o aumento de capital. Parte dos recursos vai ser destinado para o pagamento de notas promissórias previamente adquiridas pela própria família para sustentar o capital de giro da empresa. Ou seja, eles divulgaram esse número aqui de 550 milhões e um pedaço dele, que a gente não sabe qual que é, vai voltar, né? Então ele vai ser colocado pela família e vai voltar para a família para pagar dívidas que a empresa tem com a família. Então eu vendo isso daqui, fiquei na dúvida, né? Se realmente a empresa tem interesse de manter o negócio de pé ou se isso aqui é só um jogo de aparências, de sinalização para ver se encontra mais alguém querendo botar fé ali na Marisa, né? A situação financeira dela tem sido e continua sendo complicada, né? Com esforços para reestruturar em andamento, eles estão buscando cortar despesas, focam na melhoria da eficiência operacional e na redução do endividamento. Apesar disso, a empresa não atingiu os resultados operacionais que ela buscava, nem a estrutura de capital necessária no ano passado. Ela gerou pouco caixa e está com dificuldade para obter crédito. Adicionalmente, os auditores expressaram preocupação com a saúde financeira no balanço de 2023, apontando uma incerteza significativa quanto à capacidade de continuar operando de forma sustentável. Eles observaram que o passivo circulante excedeu o ativo circulante em uma margem considerável, o que reflete uma condição financeira precária. A situação não está fácil. Em Assembleia Geral para aprovar o aumento de capital, a Assembleia Geral para aprovar esse aumento de capital está prevista para o início de junho, como parte dos esforços contínuos para estabilizar financeiramente a varejista e permitir que ela continue as suas operações. Habib, para mim, a única coisa que pode salvar a Marisa aqui é o Roaring Kitty tweetar sobre a empresa e fazer os papéis voar, e pegar, adotar mais uma empresa moribunda, como ele já fez ali com a GameStop, né, com a AMC, não sei, tá difícil. Será que tem alguma coisa que salva a Marisa, Habib? Olha, aportar capital privado é só um respiro, né? Acho que isso tem um prazo curto, e realmente há um problema claro em modelo de negócio. Inclusive, o Yuri, nosso colega de bancada que hoje está ausente, ele comentou de forma bastante assertiva e também detalhada sobre a situação atual da Marisa no episódio, se eu não me engano, foi da semana retrasada ou 3 episódios atrás, então vale você buscar o histórico
para poder entender o que está acontecendo na Marisa, uma empresa que, como você mesmo colocou e cantou muito bem aí, a, a- a- vamos dizer assim, a campanha, né, famosa, que era a campanha da Marisa, inclusive com um slogan bastante marcante, e ela, de fato, tem perdido muita relevância, tem perdido market share e tem se embolado financeiramente. Vamos observar, acho que talvez não tenha mais espaço para tantas lojas de departamento assim, viu, Gui? É um mercado que se pulverizou por um lado, se digitalizou por outro lado, trouxe uma série de novos players atuando de maneira diferente, inclusive a própria Enjoei, né? Então, o mercado de segunda mão que começa a incomodar eventualmente o mercado de peças novas. Não sei, acho que o fast fashion ele acabou se concentrando em algumas marcas e tá com dificuldade de expandir em marcas menores ou talvez que hoje tenham menos relevância, como a própria Marisa. Vamos observar, né? É uma dúvida. Quem sabe ela vai ter que virar Mário e Marisa e aumentar o público-alvo, né, pessoal? Isso é uma possibilidade aí também, né? Vamos dar sequência? A gente tem mais uma notícia aqui falando de varejo, do valor econômico. Dona da Centauro espera que a alavancagem e despesas menores melhorem o lucro. A notícia comenta sobre os resultados do grupo SBF, que é o grupo dono da Centauro, famosa rede de lojas de artigos esportivos, e a alegria de domingo do Yuri, nosso instrutor de estratégia e negociação aqui da BTC. Vale ressaltar que o grupo também opera a Nike no Brasil através da Fisia. A prioridade é geração de lucro e caixa. Legal, parece interessante. Pelo que o presidente da empresa, Pedro Zemel, comentou, ainda está aquém do que a empresa pode gerar. Uma estratégia que eles comentam é de retirar os descontos, subindo a receita e margem bruta, dado que eles reduziram estoques nos últimos trimestres. Eles observam que os descontos seguem nos concorrentes. Parece que não há uma racionalidade na estratégia dos descontos, né, na visão deles. E, pois é, muitas vezes não tem mesmo essa racionalidade. Isso a gente consegue observar, né, com a realidade. Em economia comportamental, a gente analisa esses movimentos, as decisões irracionais, como captar esses dados através de pesquisas, através de dados históricos, e essas decisões baseadas em vieses. E como que a gente usa isso a seu favor? Se você quiser saber mais como implementar isso dentro da sua empresa, através de programas personalizados em Company, manda uma mensagem para a gente. Em relação ao desastre do Rio Grande do Sul, como o Gui comentou aqui no caso da Stone, eles estão expostos com cerca de 5% da receita. Mas na visão aqui do grupo SBF, não há um impacto tão relevante nesse 5% da receita que altere realmente o programa do grupo como um todo. Pegando os resultados do grupo SBF, a empresa teve uma receita de quase 1,5 bi de reais no primeiro TRI de 24, um aumento tímido de 1,6% em relação ao primeiro TRI de 23, e eles colocam aqui o CAGR, né, o CAGR, o crescimento anual ponderado médio dos últimos 5 anos, que foi de 24,2%. Olha, esse crescimento médio, ele é bom, mas isso associado ao crescimento do último período de 1,6% não é tão bom assim, ok? Pode mostrar uma estabilização da receita que talvez não seja o interesse do grupo. Quando a gente pega a representatividade da receita das duas marcas, Centauro e Fisia, a Fisia hoje, que é a Nike, representa 56% e a Centauro 44%. Fazendo a divisão da receita por canal, 50% é venda no canal físico, 30% no digital e 20% no atacado. A margem bruta caiu 1,2 pontos percentuais, chegando a 48,8%. E eles colocam lá nos highlights que subiu em relação ao quarto TRI de 23, o que eu acho uma comparação não tão bacana, porque o quarto TRI de 23 é afetado por promoções, tanto de Black Friday como de festas de final de ano. O EBITDA ajustado, ele subiu 19%, chegando a 159 milhões, e o lucro líquido foi para 53 milhões, um aumento considerável de mais de 200%, 17 milhões tinha sido o lucro líquido no primeiro TRI de 23.
A empresa queimou caixa, 29 milhões de caixa das operações negativos, mas muito menos do que os 560 milhões que tinha queimado no primeiro tri de 23. E aí tem a questão da alavancagem. A relação entre dívida líquida e EBITDA saiu de 2,9 em 2023, no primeiro tri, para 1,3 agora, o que, consequentemente, reduz as despesas financeiras, privilegiando o resultado final ali, o lucro líquido. E aí eles fazem uma análise muito legal do ciclo de conversão de caixa, que é um tema que a gente trabalha tanto no GBP como no Strategy, e é de suma importância para a gestão financeira da companhia. O ciclo de conversão de caixa é uma métrica que a gente utiliza em dias e que estabelece a relação entre o prazo médio de recebíveis, o prazo médio de estoques e o prazo médio de fornecedores. Esse ciclo de conversão de caixa dá uma ideia do prazo, né, da distância em dias que a gente tem entre o dinheiro que sai para pagar fornecedores, por exemplo, e o dinheiro que entra, né, com os estoques ou recebíveis. E esse ciclo de conversão de caixa está em 143 dias, uma melhoria significativa em relação aos 178 dias do primeiro TRI de 23. Ou seja, quanto menor, em geral, melhor. Mas é claro que a gente precisa ponderar as operações aqui. Por exemplo, eles têm 177 dias de estoque e eles estão tirando desconto. Ou seja, aqui a tendência é que isso se estabilize ou suba. Inclusive, já subiu um pouco do quarto TRI de 23 para o primeiro TRI de 24. Eles têm que saber se isso é saudável ou não para a gestão de caixa e para a operação da empresa. Eu teria que entrar em muito mais detalhes aqui para entender se esse é um prazo razoável para Centauro ou não, para a FIS, etc. Mas me parece, numa primeira análise aqui, me parece relativamente alto em relação a dias de estoque. A gente está falando aqui de 6 meses de estoque. Então, não sei, né? Vamos ver. Será que é o momento de tirar o desconto? Será que os concorrentes estão realmente tão irracionais assim? É algo a se ponderar, né? Mas já ter caído de 78 dias para 143 é uma boa notícia. Vamos acompanhar o grupo SBF ao longo dos próximos resultados para ver o que eles vão conseguir nessa gestão financeira. Bom, vamos seguir para nossa discussão, né, do BTC Journal de hoje. Eu trouxe duas notícias, Gui, para a gente discutir. A primeira é do Valor Econômico. Empresas oferecem ketamina para funcionários lidarem com a depressão. E a segunda notícia é do Globo, e o título é: essa notícia é um pouco mais antiga, mas eu quis sumarizar aqui nessa discussão. Fertilização in vitro e congelamento de óvulos passam a ser oferecidos como benefícios. Gui, queria que você trouxesse um pouco mais sobre a notícia, entendendo um pouco mais dessa aplicação desses benefícios das empresas, o contexto da onde eles vêm, e também a gente vai trazer aí algumas problemáticas em relação a isso. Vamos lá. Bora lá. Bom, a gente tem uma tendência interessante aqui, né, que envolve uma nova abordagem das empresas em relação à saúde e bem-estar, e que isso tem se refletido em ampliação dos benefícios voltados a tratamentos e procedimentos de saúde, né? Primeiro falando sobre a notícia do valor, né, que fala sobre a ketamina. Vamos falar, o que que é ketamina? Ela é uma droga anestésica que possui propriedades dissociativas e que também é conhecida pelo seu uso recreativo, né? Mais recentemente, a ketamina ela tem sido explorada no campo da psiquiatria como um tratamento potencialmente revolucionário para depressão, em especial formas de depressão que não respondem a tratamentos convencionais. Uma das características mais notáveis é uma ação rápida no alívio de sintomas depressivos. Nos Estados Unidos, uma forma de ketamina chamada de esketamina foi aprovada para uso clínico em tratamentos de saúde mental. E agora algumas empresas passaram a bancar o oferecimento da droga como uma ferramenta terapêutica para ajudar os seus funcionários a lidar com depressão e outros desafios de saúde mental. A ideia é proporcionar um alívio rápido e eficaz através de sessões supervisionadas, transformando o tratamento da saúde mental. Uma gerente de operações de marketing na Califórnia descreveu a sua experiência com o uso da droga em uma clínica como transformadora, capaz de desbloquear emoções reprimidas e comparando ela a uma massagem para a alma. Já aqui no Brasil, conforme comentado na matéria do Globo, a gente tem tratamentos de saúde, como fertilização in vitro e congelamento de óvulo,
de óvulos entrando no pacote de benefícios oferecidos pelas empresas. Companhias como Microsoft e Mercado Livre estão aderindo, estão liderando esse caminho e oferecendo até 100% de cobertura nesses procedimentos. Esse apoio aos projetos de vida dos seus colaboradores é visto como algo que ajuda na retenção de talentos e que também demonstra um compromisso com a diversidade e inclusão ao permitir que todos, independente do gênero ou orientação sexual, possam planejar suas famílias. Beleza. Falamos das matérias, vamos falar um pouquinho de percepção, né? Eu confesso que quando eu comecei a ler a matéria da ketamina, eu estava achando um grande absurdo, né? A gente já viu por aí matérias sobre utilização de microdosagens de diferentes tipos de droga, entre elas alucinógenos no ambiente de trabalho, em especial nos Estados Unidos, e o próprio Musk já disse ser adepto, né, de usar, né, microdoses de alucinógenos. O nome da ketamina, ele está muito associado com o abuso desse alucinógeno em festas, né? A gente não precisa ir muito longe, né? Dá pra gente pensar em outras drogas que também têm uma imagem negativa, né? Que o PR delas não tá bom, né? Por exemplo, a maconha. Ela hoje é associada com, né, o maconheiro, aquele cara lá que tá na faculdade de humanas, que não faz nada da vida. E não é por isso, né? Não é porque o PR das drogas aqui não tá bom que não deva, que não tem aplicação válida para aquilo, né? Não é porque, então tem ali a pesquisa com a ketamina e tá tendo bons resultados, ótimo. A gente também tem várias pesquisas com cannabis que também têm aplicações muito válidas, né? Não é porque essas drogas têm um viés de uso ou têm um abuso, né, ou que elas já foram usadas de maneira recreativa, que elas não podem ser importantes ferramentas para tratamentos médicos devidamente prescritos e acompanhados por um profissional da área. E quando eu digo profissional da área, não é um coach, né? Porque lá nos Estados Unidos já tem o coach de microdosagem de alucinógeno, né? Tô falando de médico aqui, né, que vai conseguir te acompanhar de uma maneira, né, com um olhar diferente, né? Bom, e falando da ampliação dos benefícios de saúde aqui no Brasil, né? Eu acho ótimo, acho que não é algo que toda empresa vai conseguir fazer. Quando a gente fala de ampliação de benefício aqui, esse é um tema recorrente, né? Muitas vezes sai caro para empresas pequenas, empresas que estão começando, para bancar custos e mais custos relacionados aos funcionários. Mas empresas grandes, que estão mais estabelecidas, têm boas margens, bom financiamento, conseguem fazer isso, né? Empresas grandes já costumam pagar bons salários e ter bons pacotes de benefícios que diferenciam elas de empresas menores. Então, adicionar esses procedimentos voltados a planejamento de família, acho ótimo, né? Então eu vejo a política com uns bons olhos. Ela é mais um passo em relação à igualdade de gênero, né, ou um tratamento mais igualitário entre homens e mulheres. É um avanço para quem já implementou coisas mais simples, né, como por exemplo uma licença parental equiparada entre pais e mães para filhos biológicos e adotivos, filhos humanos, tá? Não para pet. Vou decepcionar aí a geração Z. Eu acho que não precisa ter licença parental para pai de pet, viu, Rabi? O que que você acha? Eu acho que não precisa de licença parental para pai de pet, mas vamos lá, acho que essa discussão envolve a, a evolução. Evolução não necessariamente significa que seja algo bom, né? Mas o caminhar dos benefícios que as empresas oferecem aos funcionários. Então, a gente tem a política de benefícios desde a elaboração da CLT, lá nos anos 40, e os benefícios tradicionais que surgiram com ela, como vale refeição, vale alimentação ou alimentação no próprio local de trabalho, o vale transporte para que o funcionário não tenha o custo de se deslocar até o trabalho, dado que ele é obrigado a trabalhar aqui naquele local. E todos esses benefícios, eles foram se alterando ao longo do tempo, recebendo algumas evoluções. Dentre elas, o próprio home office, para algumas funções, a possibilidade de trabalhar em casa. Então, não necessariamente o benefício do vale transporte, mas, pô, se você pode ficar em casa, você não vai ter o custo do transporte. Aí você tem até os benefícios do home office, você pode receber algum auxílio para a internet, auxílios para poder trabalhar em casa com um pouquinho mais de conforto, etc. A gente tem os auxílios voltados para a saúde, então benefícios como plano de saúde corporativa, o que a empresa pode fornecer. Até mais recentemente, a gente tem benefícios voltados para a saúde mental, não necessariamente dentro do plano, mas eventualmente como algo à parte. A gente tem os benefícios voltados para esporte, então a empresa pode disponibilizar ou um local
ou algum tipo de bolsa para que você possa fazer uma matrícula numa academia, em algum esporte, alguma coisa assim. Então, tem uma evolução, né, uma mudança dos benefícios de acordo com as mudanças sociais e as mudanças no ambiente de trabalho, nas formas de trabalho e de relacionamento dentro do trabalho. Legal. Dado isso, a gente chega no contexto das notícias, onde a gente observa a introdução da ketamina como benefício, ketamina ou cetamina, tanto faz, como benefício voltado para tratamento de depressão, principalmente. E a gente tem na outra notícia fertilização in vitro e congelamento de óvulos. Esses dois benefícios, né, a fertilização in vitro tem várias funções. Ela pode ser utilizada para mulheres em idade avançada que têm mais dificuldade de desenvolver a, a gravidez, né, da forma usual. A gente tem casais que não têm possibilidade de engravidar, seja casais homoafetivos ou casais com alguma disfunção que impede a engravidar, e para isso tem a fertilização in vitro, e você tem o congelamento de óvulos para mulheres também que eventualmente vão ter dificuldade, muito causado por idade avançada, para poder ter a sua família ali da forma como ela preferir. Como o Gui comentou, num primeiro momento, isso tudo parece maravilhoso. Mas como eu gosto de problematizar, eu vou trazer uma problematização aqui, utilizando a minha formação de engenheiro, que faz com que eu sempre tente buscar a causa raiz dos problemas. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer aqui é, no caso, por exemplo, da ketamina, né? Por que que a pessoa busca a ketamina como um benefício? Por que que isso seria oferecido como benefício? Por que que um funcionário, uma funcionária utilizaria a ketamina como benefício? A primeira resposta é para poder tratar a depressão. A depressão, ela é ruim para o funcionário, né? Porque, enfim, vai ter as suas consequências da condição, da saúde mental, e também para a empresa, porque isso tem condições, tem resultados sociais também. Só que esse degrau, ele ainda não me satisfaz, né? Ainda não me faz entender a causa raiz, né? Porque a depressão também tem uma causa. E aqui a gente pode entrar em várias discussões, né? Tem uma parte pequena dos profissionais da área da saúde que atribuem como causa exclusiva da depressão é, algumas alterações químicas no cérebro, e isso é altamente discutível. Eu, particularmente, acho bastante temerário partir disso como causa, principalmente causa exclusiva, porque a gente tem uma série de pesquisas identificando uma série de elementos sociais como causas de distúrbios como depressão, ansiedade, dentre outros. Então, aqui a gente está falando que a depressão pode ter como causa. Aí são várias as discussões e tem profissionais da área da saúde que vão conseguir detalhar isso muito mais do que eu, mas eu vou colocar aqui alguns exemplos, né, como fontes de profissionais da saúde, né, traumas de infância, a gente tem causas voltadas a traumas familiares, né, ou problemas de relacionamento familiares, problemas de relacionamentos entre círculos sociais diversos, como amigos, e problemas decorrentes do trabalho, ok? Então, são algumas possibilidades de causa da depressão que depois vai trazer a ketamina como uma possível solução. E aqui eu nem estou entrando na discussão se a ketamina de fato é uma solução para a depressão ou não, tá? É algo a se discutir, mas não é o ponto que eu quero trazer aqui. E aí, na outra notícia, a gente tem fertilização in vitro e congelamento de óvulos. De novo, por que que a pessoa buscaria isso como benefício? Tem várias causas possíveis. Uma delas, no caso da fertilização in vitro, a gente não tem possibilidade de engravidar, precisa utilizar o recurso da fertilização in vitro. Legal, show de bola, né? É ótimo que tem isso como benefício. No caso do congelamento de óvulos, né? Eu preciso postergar a minha gravidez de alguma maneira, né? Por causa de uma opção de vida, porque é algo que eu prefiro. Eu quero me dedicar, né, nesses primeiros anos para poder me dedicar a mim e depois dedicar à minha maternidade. Também, beleza. Não cabe a nós, a ninguém, né, fazer qualquer julgamento nesse sentido, mas vale a problematização por quê? Porque, eventualmente, a causa da busca desse benefício é que a empresa não permite o desenvolvimento da profissional, principalmente a mulher, enquanto ela é mãe, tá? Isso acontece, pessoal, acontece muito, e você que nos ouve aqui sabe que isso acontece.
Talvez você que nos ouve já tenha sentido isso na pele, né? Eu não sinto isso na pele, no caso do congelamento de óvulos. Mas você eventualmente sentiu ou conhece alguém que sentiu. Eu conheço muita gente que sentiu isso na pele. A pessoa sente necessidade de postergar a maternidade por causa de uma pressão corporativa. Porque senão ela não consegue entrar na sociedade, não consegue promoção, não consegue crescer e, em muitos casos, pode ser demitida, ok? Isso acontece. E aí, qual que é a ideia da problematização aqui? Que se a causa para o uso desse benefício for uma política tóxica, equivocada da empresa, aí não é benefício, né? Aí a empresa está tentando remediar um problema que ela mesma causou. Se a depressão do funcionário ou da funcionária tem como causa, ou parte da causa, um ambiente ruim de trabalho, uma relação tóxica com gestão, uma política de pressão por resultados que é muitas vezes é, pouco saudável, né? Ou algum modelo ali do ambiente de trabalho, se esse problema não existisse no primeiro momento, não haveria necessidade nenhuma de buscar a ketamina como solução, ou qualquer outra solução oferecida como benefício para a empresa. Do mesmo lado, do mesmo jeito, a questão da fertilização in vitro ou do congelamento de óvulos, tá? Então, se a pessoa posterga uma maternidade a ponto de necessitar do congelamento de óvulos, porque a empresa pressiona por isso, né? Eu também não acho que isso é um benefício. Então, eu acredito, Gui, que para entender se esse benefício é positivo ou não, a gente tem que se aprofundar nas causas da busca por esse benefício, para entender se realmente ele está vindo para auxiliar, para dar um suporte à vida daquele profissional, independente do motivo da empresa. A empresa boa parte das vezes, para não dizer 100% das vezes, vai ter a motivação da otimização do lucro, do resultado aos acionistas e etc. E também não me preocupa essa motivação. Agora, o que me preocupa é a causa. Qual que é a causa daquele problema cuja solução está sendo vendida como benefício? Se a causa é a própria empresa, isso, para mim, não é um benefício. E eu queria ver o que o Gui acha aí dessa leve provocação aí para a gente poder dar sequência. Cara, eu ultimamente estava fazendo alguns posts no LinkedIn sobre livros, né, que eu li, livros que eu gosto bastante e tal. E tô olhando aqui para minha biblioteca, né, um pedaço dela, e um desses livros que é um livro que eu comprei bastante para dar de presente, chama Pensando em Sistemas. E um dos pontos ali é a questão de incentivos e comportamentos esperados, né? A gente meio que é difícil analisar só essa ação de dar um benefício a mais, né? Mas você pode pensar sobre a ótica de o que que você está querendo incentivar com esse benefício, né? Qual que é o comportamento que você quer e a motivação, como você comentou, por trás disso, né? É, acho que, por um lado, né? Eu acho que tem muitos benefícios que são legais, mas que dá para ter um olhar crítico sobre o porquê que ele existe e se não seria melhor outra coisa, né? Então, exemplo. Eu já trabalhei em empresa que, a partir de uma certa hora, acho que a partir das 7 ou 8, você podia pedir jantar e pegar reembolso. Era legal, mas é melhor não ter que trabalhar 12 horas por dia ou 14 horas por dia, né? Agora a gente vê a empresa que dá tratamento para ansiedade e depressão. É legal, mas é melhor ela não ser uma causadora de ansiedade e depressão. Ou seja, ela não precisava usar a ketamina, não precisa usar outras drogas, né? Então, enfim, tem o lado bom e tem o lado melhor, né? É difícil dizer se esse benefício sozinho ele é bom ou não. No geral, acho que é melhor, é legal você trabalhar em lugares que têm mais benefícios do que têm menos benefícios, mas é melhor você não precisar usar esses montes de benefícios que estão resolvendo problemas que às vezes a empresa mesmo está criando, né? É melhor ela não criar alguns problemas. Trabalhar num lugar que o nível de estresse, por exemplo, não te, né, ela não te deixa num nível de estresse que você precisa usar a microdose de ketamina, esse é meu objetivo, sabe? Mais do que buscar a empresa que, né, me ofereça o tratamento de ketamina, é oferecer buscar a empresa que o nível de estresse não me faz ir para o psiquiatra
pedir uma receita de ketamina. Vamos buscar esse objetivo. Eu acho que é uma ideia legal aí que o pessoal pode também pensar aí nos RHs de ter como benefício a empresa onde o funcionário não precisa ir atrás da ketamina. Óbvio que para os casos que você tem uma depressão crônica, que você tem problemas onde isso efetivamente pode ser interessante, cara. E não estou desmerecendo, né? Como eu falei, é um tratamento que está sendo pesquisado, ótimo, mas que isso não seja a regra, né? Que isso, da mesma maneira do benefício da FIV, que você faça isso para melhorar a qualidade de vida dos funcionários que se encaixam nesse contexto e não para estimular que a pessoa trabalhe sem parar, né? As mulheres ali nos seus 20 e 30, para só ter filho quando tiver 50, feito FIV, não sei o quê, porque antes ela precisava estar focada na carreira, né? Então, tem o que é bom e tem o que é melhor, né? Vou buscar o que é melhor aí. Você tem mais algum comentário, Habib? Não, gostei muito da recomendação do seu livro de Pensando em Sistemas, porque está muito relacionado com isso mesmo. Quando você que está nos ouvindo vai fazer esse tipo de análise, pô, legal, gostei desse benefício, eventualmente pensando até numa mudança, numa transição de carreira, é, entender um pouco mais a fundo. Pô, legal, eles oferecem esse benefício. Deixa eu entender um pouco mais, né? Dado que talvez tenha alguma coisa não contada aqui e eventualmente você vai encontrar. E aí a análise que você fez que eu acho correta, tem o que é bom e tem o que é melhor, né? É melhor a gente não ter uma depressão causada por um ambiente de trabalho ruim, né, ou altíssima pressão, do que ter a depressão e depois o benefício da ketamina, né? É melhor a gente ter um ambiente de trabalho que privilegia, né, não necessariamente de dar privilégio, mas respeitar e fortalecer a ideia daquela mulher que quer ser mãe cedo e respeitar a carreira dela em paralelo, do que, né, você impedir isso ou forçar a barra para que isso não aconteça e depois fornecer a solução, né, que seria uma solução que a pessoa eventualmente não queria no primeiro momento, mas viu aquilo como sendo necessário, né? Eu acho que essa é uma análise que a pessoa precisa fazer antes de fazer algum movimento de carreira, de analisar mesmo o ambiente que você está e entender um pouco mais a fundo aquele benefício oferecido. Acho que é mais ou menos essa linha mesmo. Gui, então, vou deixar a bola com você. Se tiver mais algum ponto para acrescentar, fica à vontade. E pode deixar o seu abraço aí para a turma que nos ouve e nos assiste. Boa. Só pegando um último comentário, né? Tem muita ação que a gente. É difícil de ver de fora da empresa, né, mas que é em prol de uma igualdade de gênero melhor, ou, né, de um tratamento melhor, mais humano, né, que vai contribuir para um ambiente de trabalho mais interessante. Como, por exemplo, você pode, às vezes, promover uma pessoa que está saindo porque ela merece, uma mulher que está saindo para licença maternidade porque ela merece. Independente dela estar saindo para licença maternidade, né? Ou quando ela está voltando, você acolhe ela, você faz um esquema de trabalho que permite uma flexibilidade maior para o retorno da licença, né? Você pode dar licença paternidade para o pai conseguir também ter um papel relevante e protagonista dentro de casa e não ficar só no trabalho, né? Então, tem um monte de coisa pequena de como lidar com as coisas que talvez não dê uma matéria no Globo, na Forbes ou em qualquer outro lugar, mas que contribuem para um ambiente mais interessante, um ambiente mais saudável, onde você não precisa ficar usando microdoses de alucinógeno, né? Então, acho que esse é um bom ponto. E, bom, dito isso, acho que esse é um tema bem que dá para olhar de muitos lados, né? O pessoal pode ter opiniões. Estou curioso para ver opiniões aí dos nossos ouvintes. Espero que eles comentem aí nos posts no YouTube. Não sei se dá para comentar lá no. Já fiz essa pergunta antes, né? No próprio Spotify. No Se não, Spotify comente dá lá para no. comentar, sim. A gente Dá? abre uma caixinha para o pessoal comentar. Então, você que está no Spotify, pode deixar também seu comentário. E se quiser ir para o YouTube, dar aquela força para o nosso canal também, fica à vontade. Show. Então é isso, pessoal. Participem lá. Quero ouvir vocês aí, perspectivas diferentes. E é isso, né? Encerramos aí o BTC Journal de hoje. Fica um abraço aí para os nossos ouvintes. Valeu, Habib. Foi um prazer estar aqui contigo e até a próxima. Muito obrigado, Gui. Eu acho que só como um último comentário, né? Como sugestão para as empresas em relação a benefícios, muitas vezes a empresa pode dar o poder de escolha, eventualmente, para o funcionário, né, como benefício.
né? Pensando aqui, então, em relação ao próprio congelamento de óvulos, né? A opção de escolha entre ela adiar a gravidez e congelar os óvulos ou adiantar a gravidez e fornecer um ambiente saudável, né, para aquela mãe mais jovem, né? Então tem várias opções aqui que você pode atribuir sem discriminar ou sem fazer com que aquele benefício supra uma causa que a empresa mesmo gerou. Nem sempre é o caso, tá, pessoal? Mas às vezes é o caso. Então é importante que você fique atento e fique atenta a esse tipo de benefício. Bom, queria agradecer então, Gui, muito obrigado pela participação. Obrigado você que nos ouviu, nos acompanhou até agora. Deixa seu comentário, seja no Spotify, seja no YouTube, para a gente poder sempre se desenvolver mais, né, e trazer novas visões de vocês que nos ouvem aqui e nos ajudam tanto. Obrigado e um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.